Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fábio, professor de pastagens e forragicultura aqui na UEM, e hoje estou num campo agrostológico para apresentar para vocês o gênero Braquiária. Então, mostrando aqui só um panorama do campo, dá para perceber algumas espécies forrageiras, alguns gêneros, né? E hoje nós vamos falar especificamente do gênero Braquiária. O gênero Braquiária, ele possui mais de 100 espécies. No entanto, aqui no Brasil, nós vamos encontrar cerca de 7 espécies dentro desse gênero com algum uso forrageiro. E ainda dentro dessas 7, 4 nós poderíamos dizer que são realmente mais utilizadas, que têm um comércio de semente mais aquecido. Então, nós vamos iniciar aí pela Braquiária decumbens, depois a Braquiária rusesiensis, seguindo da Braquiária umidícola e a Braquiária brisanta. Essas que nós vamos apresentar hoje. Depois nós teríamos ainda Braquiária dictioneura, Braquiária plantagínea e Braquiária mútica. Inclusive a mútica, o pessoal aí que trabalhar depois no seminário de áreas alagadas vai conhecer a Braquiária mútica. Com relação à origem do gênero, é um gênero de origem africana. Então, algumas espécies dessas vieram com navios negreiros, principalmente a mútica, a recta, plantagínea, e o restante vieram como coleções da África para o Brasil. Então agora vamos iniciar aqui falando da primeira braquiária que foi plantada em larga escala no Brasil, a Braquiária decumbens. A Braquiária decumbens, como o nome já ajuda, tem um hábito de crescimento cespitoso decumbente, né? Forma toceiras, mas toceiras mais abertas. Então é uma planta que pode ter uma boa cobertura de solo, inclusive é uma planta que compete muito bem por solo e com plantas invasoras, né? Não permitindo que essas se estabeleçam, ela domina a área. É uma característica dessa planta. E ela foi coletada então na África e no Brasil se desenvolveu muito bem. Em relação ao hábito de crescimento, as características morfológicas da planta, então vocês vejam que os perfilhos, principalmente o da periferia da toceira, saem os primeiros fitômeros mais prostrados e depois vão pegando um comportamento mais ereto. Infelizmente, nós não temos aqui inflorescências, né? Nós estamos aqui já avançado de setembro já, então essas plantas já floresceram, já caíram, já houve a degrana, então nós não vamos ter, mas caso tivéssemos a inflorescência aqui, né, nós temos algumas assim já bem secas, né, mas seria do tipo rácemo, e da Braquiária decumbens é um rácemo mais curto relativamente a, por exemplo, a Braquiária brisanta, e onde as espiguetas vão estar inseridas de maneira biseriada nesse rácemo, ou seja, 2 fileirinhas de espiguetas, no caso da Braquiária decumbens. Bom, em relação assim, mais à sua morfologia, não é uma planta de crescimento, uma alta estatura, né? Uma planta de estatura mais baixa, folhas lanceoladas, assim como todas, né, que a gente vai dizer. O que chama a atenção é em relação à pilosidade que ela apresenta, pilosidade tanto de bainha, né, quanto de lâmina foliar, nas duas faces, e tem essa pilosidade. Bom, então ela se estabelece por sementes, como já dito. Então agora já entrando em características agronômicas, a produtividade de forragem dela, em condição que ela se adapta ao solo, né, é uma produtividade de baixa, mas também responde à adubação. Então ela pode produzir, assim, em situações de pastagens degradadas, 3.000 quilos de matéria seca de forragem, né? Mas pode também produzir 10.000 quilos de matéria seca de forragem numa situação de melhor solo, de alguma adubação de manutenção. Mas vamos dizer, no geral, uma planta de uma pastagem não degradada, né, por volta de 6.000 a 8.000 quilos de matéria seca de forragem por hectare. Esse seria o nível de produtividade agronômica. E em que solos ela se adapta bem? Esse seria, acho que, o primeiro ponto a abordar, né? Solos pobres, solos arenosos, amistos, argilosos, mas se adapta a solos com baixa concentração de fósforo,
baixa saturação por bases, com alumínio até um certo nível, ela tolera a toxidez por solos com alumínio e solos ácidos, com pH mais baixo. Essa é a adaptação edáfica dela. No entanto, sempre solos bem drenados, ok? Solos com facilidade de drenagem, ou seja, solos que não encharcam. É uma planta que não se dá bem com o encharcamento de solo. Bom, pessoal, em relação ao clima, é uma planta de clima tropical, né? Clima quente, só que ela aguenta períodos de seca mais prolongados. É uma planta bem adaptada para a região do Cerrado. Aguenta aí tranquilo 4 meses, 7 meses de seca, né? Bom, ainda em relação a características agronômicas, vamos falar agora de pragas e doenças. Vocês já sabem, né, pelo histórico, que essa planta é susceptível a cigarrinhas das pastagens. Esse foi o grande problema lá no começo, né, que essas áreas foram estabelecidas. Que é um inseto, se desenvolve na base da touceira e depois no seu estágio adulto ele suga a seiva das plantas, injeta umas toxinas que provocam, né, a morte da parte aérea. Okay? Isso no período das águas, é onde acontece esse ataque desse inseto sugador. Então nós temos alguns gêneros desse inseto, né? E a Brachiaria decumbens é susceptível à maioria deles, ou a todos esses gêneros de cigarrinhas. Bom, por outro lado, ela é muito resistente a várias outras pragas, como ferrugens, como problemas de fungos em sementes ou podridões de semente, né? Mas a cigarrinha é um problema particular da Brachiaria decumbens. Bom, passando agora, eu acho que já para a parte de produção animal, vamos falar de valor nutritivo, né? Então é uma planta assim, que não é de alto valor nutritivo, né? Mas quando adubada em solos melhores, ela tem assim, um valor nutritivo, um bom valor nutritivo. No entanto, não são todas as espécies animais que aceitam, que preferem essa planta. Então, por exemplo, equinos, né, não se adaptam bem, não preferem essa planta, não comem, na verdade, a Brachiaria decumbens, ok? E também ela possui um fator antinutricional, altas concentrações de saponina, e que provocam uma doença chamada de fotossensibilização. É um tipo de dermatite que ocorre, né, principalmente em animais mais jovens, tanto bovinos quanto ovinos, caprinos, né, podem ser acometidos por essa doença. Então, para ovinos, essa doença que impede assim, a sua utilização em mais larga escala, fotossensibilização. Bem, então o valor nutritivo dela também é limitado por esses fatores antinutricionais que ela tem. Então não é uma planta de alto valor nutritivo, ou seja, não vai proporcionar excelentes desempenho de produção de leite, de ganho de peso, né? De forma geral, então, a Brachiaria decumbens ela vai ser bem adequada para solos de cerrado, de baixa fertilidade, onde não vai haver uma perspectiva de intensificar essa área, e especificamente para bovinocultura de corte, principalmente na fase de cria, né, seria a indicação, né, principal dessa espécie forrageira. Bom, vamos para a segunda espécie, Brachiaria ruziziensis. Assim como na Brachiaria decumbens, que nós temos um cultivar que prevalece, que é o basilisque, na espécie Brachiaria ruziziensis, nós também vamos ter uma cultivar, que é a cultivar Kennedy. Vamos conhecer a Kennedy aqui. Então, características morfológicas dela. O hábito de crescimento é o mesmo, é o prostrado decumbente. O cespitoso decumbente, né, ou cespitoso prostrado. E também então o porte dela, um porte também mais baixo, a médio, como o da Brachiaria decumbens. Agora, características diferenciadoras, ela possui uma pilosidade mais intensa do que a Brachiaria decumbens e uma pilosidade que você passa os dedos entre
a folha, né, entre os dedos aqui, sente como um veludo, é uma pilosidade mais aveludada. Por isso que, assim, com o tato é fácil de você distinguir aqui a Braquiária rusisiensis. Se ela tivesse aqui com a inflorescência, daí também a inflorescência a gente conseguiria diferir a rusisiense, porque ela tem assim o seu rácemo, né, onde se ligam as espiguetas mais largo, né, infelizmente, e de coloração às vezes arroxeada aqui. Então essa parte aqui, né, aqui onde se inserem as espiguetas, mais largo do que na Braquiária decumbens. Bem, também percebam que as folhas são um pouco mais largas, né, e mais compridas do que na Braquiária decumbens em geral. Apesar da plasticidade, né, fenotípica que essas plantas apresentam, né, ou seja, elas podem mudar, né, o formato, o comprimento, a largura, os entrenós conforme situações de desfolha, ou de clima, ou de fertilidade do solo, etc. Mas em geral, folhas mais largas do que de Braquiária decumbens. Acho que essas seriam as principais características morfológicas. Características agronômicas. O tipo de solo. Já não é um solo de tão baixa fertilidade assim que a rusisiensis vai tolerar. Ela é mais exigente em fertilidade de solo do que a Braquiária decumbens. Digamos, solo já indo para média fertilidade. E já tem uma boa resposta também à adubação. Então já é uma planta que já vai produzir aí em torno de 10, 12 toneladas por hectare, até assim, de potencial de produção. Lógico, também de clima tropical, com estacionalidade, né, de produção. Agora, em relação à drenagem do solo, idem a decumbens. Solos bem drenados, não tolera encharcamento, né? E como eu disse, então, de mais média fertilidade. Agora, essa planta, na prática, ela tem um uso agronômico bem interessante, que é o de produção de palhada para a agricultura. Acho que a maior parte da produção de semente desta planta vai para este fim. Então, para se inserir nos sistemas de integração, lavoura, pecuária, ou mesmo nos sistemas de plantio direto, né? Formadora de palhada de qualidade, né? Porque ela tem um rápido estabelecimento, uma boa produção de forragem, né? O seu hábito também decumbente, cobre bem o solo, né? E não traz um impedimento grande para o plantio posterior. E além disso, ela também com uma quantidade menor de dessecante, de herbicidas dessecantes, ela já morre, né? Já se desseca e fica pronto para o plantio. Então essas são características que levam essa planta a ser muito utilizada para produção de palhada para o plantio direto. Bom, vamos para as pragas e doenças. Cigarrinha. Essa planta é mais susceptível do que a decumbens. Cigarrinha passar do lado dela aqui perto, ela já vai amarelar. Tá bom? Muito susceptível à cigarrinha, a Braquiária rusisiensis, tá bom? Vamos passar agora a falar da produção animal nela. Então nós já falamos que ela é mais produtiva do que a decumbens. Então nós conseguiríamos aí também taxas de lotação maiores na rusisiensis do que na Braquiária decumbens. O valor nutritivo dela é um dos melhores, se não o melhor valor nutritivo dentre as braquiárias que nós vamos ver, né? Realmente a rusisiensis tem um bom valor nutritivo nas suas folhas, né? E quando bem manejada produz uma boa relação de folhas em relação a hastes. Então nós temos aí um melhor desempenho de ganho de peso, de produção de leite, que seja, do que na Braquiária decumbens. Em relação aos fatores antinutricionais, né, então tem uma incidência menor de fotossensibilização comparada a decumbens, também pelo menor uso dessa planta nos sistemas pecuários, né? Então eu acho que da produção animal seria isso, né? Então uma taxa de lotação maior, um melhor ganho de peso, melhor produção de leite, comparando com a decumbens. Bora para a próxima, galera. Vamos falar da Braquiária umidícula. E aqui na Braquiária umidícula nós já vamos ter 3 cultivares diferentes. Nós temos o cultivar comum,
que é esse aqui que nós estamos vendo, o cultivar lhaneiro e o cultivar tupi. Depois no final nós vamos fazer algumas diferenciações entre os cultivares. Agora nós vamos falar ainda de forma geral. Então nós já temos aqui algumas diferenças importantes em relação às duas que nós já vimos. Começando aqui na morfologia da planta pelo hábito de crescimento. Observem que ela tem dois tipos aí de colmos, de conjunto de fitômeros. Ela tem tanto estolões quanto perfilhos já com um crescimento mais ereto até. Conseguem perceber? Então olha aqui, ó, um estolão onde abriu o solo, onde tem sol, onde tem área para essa planta cobrir, ela vai emitir estolões. Então é uma planta que pode ser considerada estolonífera. Inclusive no seu estabelecimento, que é já um ponto dessa planta diferente das demais, que é um estabelecimento lento, ela utiliza essa estratégia de emitir os estolões, onde nos nós, então ela pode tanto enraizar, né, quanto emitir daí novos perfilhos, que aí tem um crescimento mais ereto, para dominar o ambiente que ela está. Então você veja, onde já a competição por luz já se acirrou, ela já para então o crescimento estolonífero e tem um crescimento mais ereto. Bom, então vamos lá, falando ainda da morfologia. Então vejam, né, que no interior aqui dessa touceira existem os perfilhos mais eretos, e aí bastante diferentes, né, em relação ao diâmetro do colmo. São perfilhos bem mais finos do que as duas espécies que a gente já viu. Em relação à lâmina foliar, mais estreita, mais ereta, mais pontiaguda, inclusive. Inclusive o nome comum da Braquiária umidícola é conhecido também como capim-agulha, né? Que você vê, principalmente quando ela está seca assim, realmente o tato aqui é de como você estivesse pondo a mão em agulhas, né? Um detalhe, né, morfológico, você vai ter a lâmina foliar bem mais estreita e cuneada, né, na forma de um V, o formato da lâmina foliar. É a região da lígula, né, bem menor do que as demais, né? Isso faz a gente conseguir diferenciar facilmente das outras braquiárias. Talvez a Braquiária umidícola a gente vai ter uma confusão depois com ela, visual assim, com o capim-maçá e o capim-tamane, que já são do gênero pânico. Mas entre as braquiárias, ela se difere das demais facilmente. Se nós tivéssemos aqui a inflorescência, também é do tipo rácemo e também curta, um rácemo curto, como o da Braquiária decumbens, né, que nós tínhamos visto. Bom, então vamos falar agora das características agronômicas. Adaptação de solo. Solo pobre. Ela também tolera solos ácidos, com baixa saturação por base, com baixo fósforo, baixo cálcio. Então, também como a Braquiária decumbens, não é mesmo? No entanto, ela tolera a situação de alagamento. Então, das braquiárias, é a única que é realmente adaptada a solos alagados. Ela ocupa esse nicho muito importante aí de planta forrageira, de solos pobres e alagados também. Mas ela também vegeta muito bem no solo seco, sem problema nenhum, em áreas também bem drenadas, profundas, ela também é capaz de vegetar. Mas não tem nada de graça, né? Tudo tem que ser pago. Se você não paga muito em fertilidade do solo, também não tem muita produtividade. Uma produtividade baixa também, 3.000, 6.000 quilos. E aí também já com não muita resposta à fertilização assim, né? Quanto nós temos em outras braquiárias que nós vamos ver. Então também, assim como a decumbens, mais indicada para a categoria de bovinos, de corte, né? E mais especificamente aí de vaca. Mas outro ponto dentro das braquiárias que ela se difere é que equinos consomem o capim umidícola. Então equinos podem comer a Braquiária umidícola, né? Mas com ressalva. Isso devido, agora já falando em valor nutritivo, à presença de oxalato, uma substância antinutricional, um composto antinutricional que se liga ao cálcio e aí vai impedir a absorção do cálcio e o animal retira esse cálcio então do osso e mais especificamente no equino da região
do focinho, e não só em equinos, né? Eu digo mais nos equinos, é porque eles são criados nessas pastagens, porque são pastagens, né, de braquiária, de solo, como eu disse, mais de baixa fertilidade. Então a tropa da fazenda, de fazendas de gado de corte, comumente são alimentadas com medícula. Então essa doença ocorre mais nessa espécie animal. E do que se trata? Da cara inchada. Então, como estava indo no raciocínio, né? Então falta cálcio, porque o oxalato de cálcio, o oxalato se liga ao cálcio, e o cálcio não é absorvido, e o animal vai tirar do osso essa necessidade, formando então ali essa característica de cara inchada dos equinos. Então ele pode ser alimentado, né, com braquiaromidícula, ele consome, mas com essa ressalva de que tem que haver uma suplementação mineral muito bem feita, né, para que sobre ali cálcio para ser absorvido. Boa, então continuando a falar no valor nutritivo dela, né, é uma planta assim, de baixo valor nutritivo, né, então principalmente baixa proteína, né, então tem esse fator genético dela ser de baixa concentração de proteína e de digestibilidade, e ela perde também o valor nutritivo muito rapidamente se você não colher ela no momento certo para estimular o crescimento de novo tecido. Então, por exemplo, uma planta que não é muito indicada para o diferimento, né, para você deixar ela crescer e depois utilizar, ela vai estar muito seca e, como eu já disse, é o capim-agulha, né? Então vai gerar uma limitação de consumo. Então o valor nutritivo dela é baixo, então já não estamos falando de vaca leiteira, de ovinos, né, de animais de alto mérito genético nessa forrageira. Então, também a almidícula, a decumbens, né, que nós vimos que são de baixa produção de forragem, baixa taxa de lotação, elas também vão ser mais adequadas à lotação contínua, que a gente não havia dito, né? Então, normalmente são pastagens maiores sob lotação contínua que ela vai ser utilizada. E aí o desafio de melhorar o valor nutritivo dela é manter, né, uma boa frequência de colheita para colher sempre um tecido mais jovem, com maior teor de proteína, maior digestibilidade, né? Bom, pessoal, tinha esquecido de falar de pragas e doenças, né, lá nas características agronômicas. Bem, ela é diferente também das que a gente já viu, da braquiaromidícula, diferente da decumbens e da rusiziense, que são susceptíveis às cigarrinhas. A braquiaromidícula, ela é tolerante à cigarrinha. Qual que é a diferença aí de susceptível para resistente e para tolerante? Na tolerante, você vê a cigarrinha nela, a cigarrinha fecha o ciclo de vida nela, mas você não vê os danos causados. Ela tolera aquela população de cigarrinhas. Diferente daí da susceptível, né, que você vê a cigarrinha e ela sofre os danos, e diferente da resistente, que você não vê os danos e não vê a população de cigarrinhas. Uma grande população de cigarrinhas nela. Ela age por antibiose, ou seja, ela combate mesmo a cigarrinha. Tá? Então essas são as diferenças, e no caso da braquiaromidícula ela é tolerante. Pessoal, além da cigarrinha, das pastagens, na braquiaromidícula ela é mais suscetível a um fungo foliar, é o Pucina levis, o nome científico desse fungo. Tá, então, comparando com as demais que a gente já viu, a decumbens e a rusiziense, no caso da almidícula a gente teria mais essa doença, né, causada por fungo, um fungo foliar. Bom, pessoal, então agora nós temos que comparar os cultivares disponíveis. Infelizmente nós não temos eles aqui para uma comparação visual, mas nós estamos aqui com a braquiaromidícula cultivar tule ou comum. E essa braquiária, como nós já falamos aí, eu já falei, ela tem o estabelecimento dela lento. Então esse é um problema, porque daí você tem uma maior competição com plantas invasoras, a maior chance de você gastar com herbicida no estabelecimento, e além de realmente você começar a antecipar, né, a produção animal nessa área. Então, foram lançados mais 2 cultivares dessa planta para preencher essa lacuna, ou seja,
são cultivares que se estabelecem mais rapidamente. Tanto a cultivar lhaneiro, mas mais especificamente a cultivar tupi. A tupi é a planta então que tem, o cultivar que tem um estabelecimento mais rápido, além de maior produção de forragem em relação a cultivar comum. E também tem melhor valor nutritivo em relação a cultivar comum. Já não tem diferença da cultivar lhaneiro, que também se destaca em relação a cultivar comum pelo melhor valor nutritivo. A cultivar lhaneiro, a gente consegue diferenciar ela bem, porque ela tem realmente mais pilosidade na sua espigueta, né? E ela tem uma coloração um pouco mais arroxeada em relação às demais. Pessoal, vamos agora falar aqui da Braquiária brisanta, espécie Braquiária brisanta. E nós estamos aqui com a primeira que foi lançada lá em 1984, a cultivar marandu. Bom, então nessa espécie, comparando, né, com a decumbens, comparando com a vitícola, é uma espécie já de um porte maior, plantas mais robustas, então uma maior altura, folhas mais compridas, folhas mais largas, colmos mais grossos, né? Nós vamos observar nessa espécie. Então, em relação ao hábito de crescimento, ainda é o cespitoso decumbente, mas aí já formam toceiras mais evidentes, principalmente quando manejadas mais altas. Então se trata aí de perfilhos maiores, mais robustos, como eu já disse. Nós não falamos anteriormente em relação à presença de rizomas, né? Mas essas plantas, todas as braquiárias, vão apresentar rizomas curtos na base da planta. Ora, continuando aqui com a caracterização morfológica. Você vai caracterizar bem a marandu, aqui no seu perfil, é a pilosidade que ela apresenta na bainha, que vai diferir da charaés, por exemplo, da paiaguás, que nós vamos ver depois. Então, uma maior pilosidade de bainha, normalmente a bainha mais comprida do que os entrenós. Então veja, ela esconde os entrenós, os nós mais acima dela. Então a bainha mais longa que o entrenó. A lâmina foliar mais comprida, mais larga e mais glabra, sem tanta pilosidade na lâmina foliar, mas a bainha pilosa. Beleza? A inflorescência também é do tipo rácimo, né, que é característica do gênero, mas tem diferença em relação ao comprimento do rácimo, até o número de rácimos em relação a decumbens, a rosiziensis, a almedícula. Então os rácimos são mais compridos e uniceriados. Não deu para a gente mostrar nas outras, mas na decumbens a inserção das espiguetas são em filas duplas, são bisseriadas. E da Braquiária brisanta é uniceriado. Bom, características agronômicas. Que tipo de solo a Braquiária brisanta se adapta? A solos de média fertilidade. Então, solo baixa fertilidade, a Braquiária brisanta já não vai mais. Tá? Ela vai precisar de adubações, de manutenção nesses solos mais pobres. Então ela se adapta a solos de média fertilidade a alta fertilidade. E daí já é uma planta que responde à fertilidade do solo, responde a um programa de adubação. Então ela chega a produzir aí 10, 15, adubada e talvez até irrigada até mais do que 15, 20 toneladas de matéria seca de forragem por hectare. Né? No geral, estamos falando aí de 12 toneladas, 10 toneladas de matéria seca por hectare. Bom, então ainda em características agronômicas, vamos falar agora sobre a drenagem de solo, né? Porque isso é muito importante. A Braquiária brisanta não suporta solos alagados, ela precisa de solos profundos, bem drenados. Isso eu estou enfatizando por quê? Porque nós vivemos hoje um problema muito grande, principalmente no norte do país, em áreas com solo
de baixa drenagem, onde tem um alagamento, onde se encharca. E ocorre então uma doença de podridão das raízes da braquiária, principalmente o cultivar marandu, que é o mais plantado, nessa situação de estresse, por estresse hídrico, no sentido de solo encharcado, tá bom? Agora vamos para pragas e doenças. O capim-marandu, no seu lançamento, ele foi colocado à prova com alguns gêneros de cigarrinhas, que são mais comuns de áreas de pastagens. E ele se mostrou resistente à maior parte desses gêneros. Então ele age mesmo por antibiose, né, e controla a população desses insetos. No entanto, nos últimos anos, vem sendo relatado o ataque de um gênero de cigarrinha, que é o gênero Marranarva, que está mais ligado a cana-de-açúcar, a capins elefantes, plantas de um porte ereto mais alto, mas que vem atacando áreas de braquiária brisanta, e o cultivar marandu, então, vem sendo atacado por esse gênero específico de cigarrinha, o gênero Marranarva. Aos gêneros Deois flavopicta, Deois charge, Notosulia entreriana, é uma planta considerada resistente. Ainda em doenças podemos incluir também então, essa doença fúngica que ataca as raízes do marandu e das braquiárias brisantas em condições de alagamento, provocando a podridão de raízes. Produção animal. Então, relacionado à produtividade de forragem, as taxas de lotação nos cultivares aqui de braquiária brisanta já são mais elevadas. Então aqui nós já conseguimos taxa de lotação assim, de até 2 UAs, até 3 UAs média ano, em condições de fertilidade de solo, de adubação, né? De forma geral, na produtividade aí média que eu relatei de 10 toneladas, nós vamos ter aí taxas de lotação de 1,2, 1,5 UAs por hectare média ano nessa forrageira, né? E valor nutritivo? Aqui nós já estamos falando então, comparado com umidícola, comparado com decumbens, um melhor valor nutritivo, né? Um bom valor nutritivo da braquiária brisanta, cultivar marandu. Um pouco melhor em relação às outras espécies, né? Decumbens e umidícola, né? Mas inferior à braquiária rusiziense, que nós vimos que é de melhor valor nutritivo, um pouco inferior à rusiziense. Isso na média, né? Claro, falando sempre em termos médios isso daí. Pessoal, em relação ao uso da braquiária brisanta e os seus cultivares, o principal uso é em pastejo, na bovinocultura de corte, e aí além das vacas, animais em crescimento, animais em terminação, pode aí ser indicado para a produção de leite, mas de vacas não especializadas, vacas de menor produção. Para ovinos, pode ser utilizado? Pode, mas pode haver problemas de fotossensibilização em ovinos, assim como bovinos jovens principalmente. A questão da saponina, que eu já havia comentado na braquiária decumbens, e que também pode ocorrer na braquiária umidícola. Agora, cavalos não consomem a braquiária brisanta, tá? Como eu já disse, dentro das braquiárias somente a umidícola, com a ressalva de uma boa mineralização que eu já passei. Nós estamos falando aqui principalmente para bovinocultura de corte, aqui também as braquiárias brisantas, tá joia? E relacionado ao valor nutritivo dela, que tem um bom valor nutritivo, e ela perde o valor nutritivo mais lentamente, é uma forrageira bem indicada para diferimento de pastagem, de propriedades que fazem essa técnica, esse método de lotação. Beleza, então relacionando esse melhor valor nutritivo e uma produção de folhas muito boa, né, então é uma espécie que proporciona um bom ganho de peso, né, tem boa qualidade, proporciona boa ingestão de forragem com esse bom valor nutritivo, então proporciona um melhor ganho de peso e produção de leite do que a braquiária decumbens e a braquiária umidícola, né? E ali, um pouco menor do que a braquiária rusiziense, que nós vimos que é a melhor de todas em valor nutritivo e também em qualidade. Nas braquiárias brisanta houve maior desenvolvimento de cultivares. Então nós temos aí alguns cultivares que foram selecionados e também cultivares híbridos, né? Que daí nós temos nesse programa de hibridização
que vem da planta mãe a rusiziensis, que tem bastante uma população sexual, né, com a espécie decumbens e também a espécie brisanta. Então há essa hibridização. Então nós temos mais cultivares dentro dessa espécie. Então nós vimos aí o cultivar marandu primeiramente, nós já falamos mais detalhadamente sobre ele, e agora eu vou apresentar o quê? As diferenças mais sutis, diferenças em relação pontual da indicação dessa planta, da melhor recomendação da planta. Então eu gostaria de passar aqui agora, só mostrar para vocês, essa daqui é a MG4, é um cultivar que foi lançado e não teve assim uma ampla difusão, não colou no mercado. Então hoje nós temos assim, uma baixa produção de sementes e de comércio, de estabelecimento da cultivar MG4. Mas só para mostrar para vocês, né, a diferença morfológica da planta em relação ao que a gente viu do cultivar marandu e o que nós vamos ver mais em detalhe ali na frente, que é o cultivar charaés. Então agora que o cultivar charaés aí já tem uma expressão de venda de sementes tremenda, né? Uma planta que vem sendo bastante recomendada, né, para os sistemas de produção animal, aí, principalmente bovino de corte, como a gente já disse, e aí já para categorias de recria, de engorda, né? Um capim que você veja, né, em relação morfológica, o que ele se difere do marandu? Um capim mais ereto, um hábito de crescimento mais ereto. Veja que os perfilhos já são, né, buscando o sol, mais perpendiculares ao solo. E o que vai diferir também morfologicamente, que a gente vai ver facilmente em relação ao marandu, é a menor pilosidade da bainha. Lembra que eu falei da pilosidade da bainha lá do marandu? Aqui no charaés a gente já vai perceber uma menor pilosidade e pelos mais duros em relação ao marandu. E aí assim, comprimento da folha é maior, folhas, né, uma proporção de folhas, é um produtor de folhas, né, o capim charaés. Um capim assim que tem uma agressividade maior, digamos assim. Ele é de mais difícil manejo, portanto. Ele cresce com mais vigor do que o capim marandu. Bom, moçada, então comparando aqui com o marandu charaés, o que eu vou ter? Um capim mais produtivo, mais agressivo, né? Que eu vou precisar de uma melhor estrutura para manejar ele. Então, melhores divisões, capacidade de fazer lotes maiores para ter uma maior densidade de lotação e conseguir colher ele parelho na área toda. Ele exige então esse detalhe aí de manejo, tá? Ele é mais difícil de manejar. E também, por outro lado, o que vai acontecer? O valor nutritivo dele, em geral, acaba sendo um pouco menor do que o do marandu, né? Então nós temos aí um pouco mais de taxa de lotação nele, só que menos valor nutritivo. Então, em termos de produção animal, ganho de peso por área, nós teríamos uma equivalência do capim marandu com o charaés. Então assim, se eu estou numa condição que eu quero realmente um capim mais produtivo, para colocar mais taxa de lotação, e eu consigo fazer isso na prática, eu vou optar pelo charaés. Opa, não, eu não consigo ter assim uma densidade de lotação tão grande, né? Vou ter problema de manejo, a lotação vai ser contínua, então eu vou para o capim marandu, né? Para não haver um prejuízo muito grande do valor nutritivo, se eu perder o ponto de manejo nessa planta. E também depois para corrigir a quantidade de pombo, de talos duros que ele vai colocar é mais difícil. Então essa planta, por exemplo, não é recomendada para o diferimento, como a gente recomendou o marandu. Porque se eu diferir ela e deixar ela crescer por 90 dias, vai ficar com muito talo, uma planta muito dura. Você pegar, não dá, é difícil aí pelo vídeo você sentir o tato, né? Mas ao tato ela tem uma folha mais dura, mais resistente do que o marandu. De forma geral, podemos falar então que é uma planta de um porte um pouco maior do que do marandu, né? E tem uma particularidade reprodutiva no charaés, que é o seguinte: ele é de florescimento tardio. Ele floresce lá só no final do verão. Então isso é interessante, que eu consigo manter essa planta vegetativa por um período mais prolongado. Então eu consigo manter o valor nutritivo dela durante a safra toda de primavera e verão.
Bom, pessoal, em relação a solo, clima, é tudo igual a gente viu para o marandu. Solos de média fertilidade, bem drenados, não tolera alagamento ou encharcamento. Também em relação a pragas e doenças, é também resistente às cigarrinhas das pastagens. Então, assim, o restante, né, não comentado, não especificado, é semelhante ao capim-marandu. Beleza, vamos falar agora do cultivar piatã. Cultivar piatã, então morfologicamente, para a gente diferir ele, o que nós vamos observar? Vocês vejam que também um capim com bastante folha, folhas bem compridas. No entanto, o diâmetro do colmo em relação a um capim charaés é menor. Então tem um colmo mais fino em relação ao charaés, né, que também em relação daí ao marandu. Aí no marandu nós vemos a questão lá da pilosidade da bainha. Bom, então esse capim ele é mais produtivo do que os outros que a gente viu? Não, ele produz bem também, digamos, talvez seja um pouco potencialmente menor a produção do que o charaés, do que o marandu, mas com uma boa produção de folhas, um bom valor nutritivo e maior facilidade de manejo. Isso devido a essa característica dos colmos mais finos, né? Podendo talvez até ter um melhor valor nutritivo numa fenação, por exemplo, né? E em relação ao ciclo dele, ele se difere bem em relação aos demais, que ele tem uma floração, um florescimento bem precoce, bem intenso. Nós podemos perceber aqui, né, pela quantidade de inflorescências que ele tem nessa touceira. Apesar de já ter perdido, né, as espiguetas, mas vejam como ele tem um intenso florescimento e um florescimento precoce no início da estação. Então isso permitiria, por exemplo, que ele fosse diferido no final, né, da estação com um melhor valor nutritivo, né, relacionado ao charaés, com certeza que não é recomendado para isso, mas comparando com o marandu também. Outra particularidade, então, por esses colmos mais finos e daí não formar touceiras tão robustas, é a utilização do piatã na integração lavoura-pecuária, também como formação de palhada para o plantio direto, né? Por ser também um grande produtor de sementes, né? E sementes produzidas talvez mais na época de calor, com sendo menos suscetível à mela das sementes. Uma coisa que, comparando com o charaés, como o charaés tem um florescimento mais tardio, ele acaba sendo mais suscetível a essa mela de sementes, né, e produzindo menos sementes do que o cultivar piatã. Beleza, moçada, vamos agora para outro cultivar, cultivar paiaguás, braquiária brisanta, cultivar paiaguás. Bom, cultivar paiaguás, veja que morfologicamente ele se difere em robustez dos demais apresentados. É uma planta que até eu acho, pelo menos, que ela se parece mais com a braquiária decumbens do que uma braquiária brisanta, né? Porque ela tem essa morfologia mais frágil, digamos, mais fininha, não tão robusta. O que eu quero dizer? Folhas mais estreitas, menos compridas e também um colmo bem fino, um colmo fininho. Deixa eu retirar uns colmos aqui, uns perfilhos. Então nós vamos observar isso daí, né? Até comparado com a piatã, né, vai ter aqui colmos mais finos. E vejam, ó, com pouca pilosidade, é um colmo mais liso, né, ao tato. Aí o que torna essa planta também, né, adaptada aí à fenação, por exemplo, né, se desidratar mais rapidamente. Bom, pessoal, então assim, características agronômicas, a produtividade, ela é menos produtiva, né, do que o charaés, do que o marandu, mas tem uma produtividade em relação à estacionalidade diferente. Ela se destacou para ser lançada na produção outonal de forragem. E veja que também com essa característica de colmos mais finos, ou seja, mais fácil manejo, você também consegue fazer o diferimento de pastagens e ter um material de valor nutritivo melhor. Então ela também se destacou em relação a isso. A produção de forragem no outono
e ao ganho de peso dos animais no outono e inverno, né? Então essa é a lacuna que essa cultivar preencheu, de uma produção de forragem outonal de melhor valor nutritivo, né? Então ela foi lançada mesmo sendo susceptível a cigarrinhas. É a única cultivar dentro da espécie Braquiária brisanta que é susceptível a cigarrinhas. Mas ela também se destaca na velocidade do estabelecimento. Ela se estabelece muito rapidamente na área, e isso é uma característica aí que vem sendo preferida e adotada para a produção de palhada, para o plantio direto. É uma planta que vem sendo muito utilizada também nos sistemas agrícolas. Bom, pessoal, existem outros cultivares híbridos que nós não temos aqui para mostrar. Nós teríamos ainda o cultivar híbrido Mulato 2, ou Convert HD 364, se não me engano, esse é o nome dele. Foi comprado pela Dow AgroScience. Temos o cultivar híbrido também Mavuno, que é comercializado pela Wolf Seeds. E o cultivar híbrido da Embrapa, o último lançado, é o Ipiporã, um cultivar resistente à cigarrinha amarra-larva, inclusive, é por isso que ele foi lançado. Bom, mas de forma geral são esse leque aí de espécies e cultivares de braquiárias que nós temos. Ok, então chegamos na hora de fazer um resumo com vocês. Braquiária decumbens, cultivar Basilisk, aquela que nós vimos de solos de baixa fertilidade, solos de cerrado, específico ali, mais para uma recomendação de bovinocultura de corte para vacada, né? Mais o problema lá da cigarrinha, da fotossensibilização, né? E uma menor produtividade nesses solos de menor fertilidade. Depois falamos da Braquiária rusesiensis, com um enfoque aí nos sistemas agrícolas, né? Uma planta então de melhor valor nutritivo, né? No entanto muito susceptível a cigarrinhas, mas ficou queridinha aí de plantio para fazer palhada para o plantio direto, pois se desseca com menos herbicida. Depois vimos a Braquiária umidícola, e esse daqui é o cultivar tule ou comum. Depois nós vimos que tem ainda o cultivar lhaneiro e o cultivar tupi. Na verdade o cultivar tupi, né, que vem sendo recomendado, pois se estabelece mais rapidamente, né, uma vez que o estabelecimento dessa espécie é por semente, mas ela tem um outro hábito de crescimento, né, que é o hábito de crescimento estolonífero também. E uma planta aí que se destaca por quê dentro do gênero? Porque ela é adaptada a solos alagados, porque equinos consomem com ressalva, né, de uma boa suplementação mineral, e também por ser adaptada a solos de baixa fertilidade, assim como a decumbens. Depois passamos para a espécie Braquiária brisanta, que tem a maior quantidade de cultivares. Então, o primeiro é o cultivar marandu, né, um excelente capim, ainda é o controle, né, dentro da espécie, então de boa produtividade, de bom valor nutritivo, resistente a cigarrinhas, mas requer solos de média fertilidade e bem drenados, não vai no alagamento. E aí vários cultivares que nós temos aqui, né, falamos do Charaés, que é mais produtivo, né, e requer maiores cuidados de manejo. Depois o cultivar Piatã, mais facilidade de manejo, menos agressivo, um bom valor nutritivo. E por último o cultivar Paiaguás, que foi lançado aí porque se destacou com seu crescimento outonal, de bom valor nutritivo, principalmente na época seca. Só que é a única Braquiária brisanta susceptível a cigarrinhas. Ela também, então, por seu rápido estabelecimento, vem sendo muito utilizada nos sistemas de plantio direto, produção de palhada. Então esse é o resumo, espero que tenham gostado, né? Um abraço para vocês.